Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast TCT, a câmera do Brasil tá vendo? Eu sou o Atila, sou presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje tivemos duas eliminações em a grande conquista, Daniel Toco e Ricardo. Vamos comentar sobre essas eliminações também, fazer o nosso top também, o nosso top final. Quem que a gente acha que a gente quer que vá para a final, que tá chegando já. E bom, tivemos a zona de risco, que estava Daniel Toco, Ricardo, Natália e Thiago Servo. E quem foi eliminado foi Toco. Toco recebeu 24,96% dos votos e o Ricardo recebeu 3,90% dos votos. Um fracasso total. que a gente pode tirar isso daí de conclusão dessas eliminações? O que você achou? Olha, a conclusão é a seguinte: primeiro lugar, lá atrás, no começo do game, a gente apostou bastante no Ricardo, a gente achava que ele ia causar, que ele ia ser o cara do game, que ele ia estar na final e ainda poderia ser um campeão. Isso a gente imaginava. Com carisma, né? Então ele conquistou praticamente de imediato. Mas não foi bem isso que a gente viu no decorrer do programa, né? O game aconteceu e ele realmente deixou a desejar, pediu para sair, ficou mal, aí queria se colocar na zona de risco. Então não foi um jogador que agradou. Ele, como pessoa, pode ser uma pessoa maravilhosa, bom coração, bom amigo, tal. Mas como jogador ele deixou a desejar, né? Então assim, queríamos que ele saísse, né? Não saiu antes, mas poderia ter saído até. E o percentual foi uma coisa que surpreendeu. Eu não imaginava que ele ia sair com um percentual tão baixo, 3,90, muito baixo. Agora, o Toco, né? Também a gente pensava que pudesse sair o Toco e o Ricardo. O ideal seria que saísse os dois, porque Natália entregou muito, né? E o Servo também, né? Jogou muito, desde a Vila, né? Sim. Então, e por incrível que pareça, se a gente imaginar, esses dois que saíram são os da mansão, né? Os últimos da mansão, não, ainda tem o Suíta, né? Não, ainda tem o Tem Suíta. Suíta. Mas esses dois são os da mansão. Então, os dois que não renderam, que já estavam no jogo, né? Antes da Vila. Então, o povo ralando na Vila e eles de boa num hotel. Então, assim, não, o Toco também não agradou muito no jogo, não. Ele veio jogado da metade para frente e, mesmo assim, também ele se omitiu em alguns momentos ali, eu acho. Ele começou a causar um pouco mais assim no ao vivo, mas eu acho que o Toco teve uns altos e baixos ali, nem muito alto, na verdade. Eu acho que também deixou a desejar, né? Não é um competidor assim que chamou atenção, né? Como jogador. Então, assim, gostei das eliminações. Acho que também o jogo continua e eu acho que realmente são pessoas que não fizeram por onde estarem na final. Então, Sim. gostei da eliminação. Olha, para mim a conclusão é o seguinte, que não deveria existir a votação para colocar o pessoal da mansão direto. Se esses dois estivessem na vila, eles não teriam durado. Eles teriam saído. Isso daí é verdade. Então, eu olha, eu fico triste que eu botei expectativa no Ricardo no início desse jogo. É, eu já imaginava já que ele ia sair. Eu pensava que ele ia sair com uns 9%, mas 3% eu acho ainda aceitável ainda para ele ainda, porque o que esse cara fez no jogo foi realmente essa porcentagem, foi 3%. Durante o jogo inteiro ele fez 3% nesse reality. Então o cara ele não trouxe nada de relevante, o cara só assistiu o jogo só acontecer. O Daniel Toco teve alguns momentos, né, no ao vivo que ele aparecia, mas raros, bem raros momentos. Então eu acho justo essa eliminação e também
dois competidores também muito fortes também, que eles estavam na votação. A Ah, Natália sim. e o Thiago Servo, que são gigantes em torcida, em A Grande Conquista, e estão fazendo por merecer também, para continuar no jogo. E É, também tem um detalhe com relação ao percentual dele, eu acho que a torcida que ele tinha no começo do jogo, o Ricardo, ele perdeu essa torcida. Então todo mundo, por exemplo, quantas pessoas, se você perguntasse, o Ricardo, eu estou apostando no Ricardo, um monte de gente no começo. Tanto que agora, quando ele saiu, que ele foi eliminado, eles falaram, você era um favorito no começo. Então, assim, e aí tá provado, esses 3,90 provam que ele ficou sem torcida nenhuma, né, praticamente, sim, né? e bom, vamos montar a nossa final, que tá chegando já a final já de A Grande Conquista já. Por enquanto temos 6 nomes, fala os 6 nomes aqui que por enquanto estão no jogo: Alexandre Suíta, Gabriel Rosa, Gisele, Natália, Sandra e Thiago Servo. Essa final de A Grande Conquista vai ser na quarta e vai ser uma final quádrupla, vai ser. Quem que você quer nessa final? Quem os 4 finalistas, e também desses 4 finalistas, quem que você aposta que irá ganhar? Olha, é bom querer, né? Temos aquela história de querer e achar quem vai chegar. Olha, eu gostaria que a Natália tivesse nessa final. É, então, vamos pensar. Eu colocaria na final Natália. Acredito que o Servo deve estar na final, Gisele também deve estar na final, e provavelmente eu tenho dúvidas é, entre o. Eu acredito que o Gabriel esteja também. Então, eu acredito que seja esses 4. A minha dúvida era a Sandra. O que a gente vai imaginar agora seria o seguinte: em primeiro lugar, alguém vai para a final, provavelmente por prova, talvez. Então não vai depender de torcida. Então, de Sim, repente, pode ir uma pessoa que não, que a gente acha que não está na final. Por quê? Por torcida, a gente imagina que estaria. E também por mérito. Vamos pensar o seguinte: eu acho que dos que estão aí hoje, dos 6, o único que não jogou o suficiente para estar na final é o Suíta, eu acho. sim, Que ele praticamente ele fez um jogo que se esquivou, né? Se for pensar numa luta aí de boxe, ele seria desclassificado por, né, falta de combate. Então eu acho que o Suíta é um que não estaria na final. Aí sobraria os 5. Desses 5, por jogo, cada um entregou um tanto, sendo que tem pessoas que demoraram um pouco para pegar. O Gabriel, eu acho que foi mais um carisma do começo, porque ele também estava meio, como fala, meio planta no polêmico. começo, né? Só que aí ele começou a incomodar as pessoas na casa. Então, não que ele fosse um jogador que ganha provas, isso e aquilo, tal, competidor, tal, mas ele começou a incomodar as pessoas na casa. Isso daí para o game é um espetáculo, né? Porque a pessoa que incomoda é aquela pessoa que como fala, radar da treta. E ele incomodou bastante, ele começou, né? Cara, totalmente sem filtro, sem noção, e fazendo o que ele queria, aí começou a falar o que ele queria, voltou de zona, se sentiu mais forte, fez aquela aliança com o Suíta e com a Sandra, né? Então, assim, a Sandra também demorou um pouco, mas também a gente sabe que ela é treteira. Só que os embates dela demoraram para acontecer, né? Então, eu acho assim, por isso que eu acredito que estariam entre esses 4. Agora, eu gostaria de ver a Natália ganhar esse game. Para mim, se ganhar um desses que jogaram, não tem problema nenhum. Mas eu gostaria de ver a Natália vencedora. Não sei se vai acontecer por conta da briga de torcidas aí, né? Aham. Porque eu acho que, apesar de que nós temos a Gisele, que jogou muito também,
Não dá pra gente. Estando na final, eu acho assim: Servo jogou, não dá para negar. Gisele jogou. A Gisele tem uma estratégia que ela consegue incomodar na casa e ela consegue também ser engraçada, consegue fazer um teatro lá também, que a gente não sabe se é estratégia, se é teatro ou se é a realidade dela, que eu acho que tem um pouco de teatro aí no meio também. Então a Gisele também é uma competidora que eu acho que também merecia ganhar, poderia ganhar. Servo jogou muito, Gabriel incomodou horrores, né? O Gabriel também é um que pode ganhar o game por causa da torcida dele, inclusive, né? Que ele foi muito bem votado esse tempo todo. Então, eu acho assim, desses quatro, eu acho que seriam os quatro. Não sabemos, não sei se eu vou acertar, mas eu acho que seriam os quatro. É, Certo. talvez Sandra e Suíta não. Bom, pra mim, olha, a minha final vai ser o seguinte. Eu prefiro, eu quero Natália na final. Thiago Servo, sem dúvida, vai estar na final. Gisele também eu acho que vai estar na final. E eu vou de contramão agora com você. Eu vou colocar Sandra na final. Eu acho que a Sandra vai para a final. Talvez a torcida do Rico ajude bastante ela a ir para a final, né? Porque tem a torcida do Rico. Eu acho que vai conseguir colocar ela na final. E eu espero que Alexandre Suíta tá na hora já de sair já. Gabriel Rosa também tá na hora também de sair também. É... Mas nessa final, para mim, cara, difícil, difícil. Eu prefiro que a Natália ganhe. Eu prefiro que a Natália ganhe. Eu acho que ela se jogou mais. Eu acho que ela tretou mais, causou mais. Na vila ela já causava, já. Eu acho que ela ganha. Não É, sei, porque tem a torcida do Thiago e da Gisele que são fortes. Não é. sei. Então é difícil dizer alguma coisa. O único problema que eu vejo é de existir uma final antecipada. Porque a gente vai ter essa prova de domingo. Essa prova que vai colocar duas pessoas imunes e as outras quatro vão para votação. E se por acaso o destino maldoso colocar Alexandre Suda e Gabriel Rosa imunes, aí lascou. Aí, Não, aí lascou pra mim. o, eu acho o seguinte, o Suíta, eu acredito que ele só vai se for dessa forma. Vai, É, porque é o que está acontecendo com ele até agora. Quem foi que falou? O Toco falou na live dos eliminados que ele falou que ele falou, ele foi para três ou quatro, parece, ou mais, não sei. E o Suíta foi para uma só. isso. Então ele falou assim, a própria Sandra foi para uma só também, né? Então veja, a diferença da pessoa que está batendo na zona e voltando, batendo, batendo e voltando, e quem nunca foi, não vai nunca, né? Então assim, é uma pessoa que se tivesse batido mais em zona de risco, talvez tivesse saído já. Uhum. E ele conseguiu se safar. O jogo dele é um jogo de se esquivar, na verdade. Porque você veja, o que eu falei do Suíta, ele, ele teve uns embates e ele se recuou. E ele se aliou com pessoas que ele não tinha é, ligação nenhuma. E você vê a Natália salvando o cara e deixando o Ricardo na zona. Que habilidade que é essa, né? Que a pessoa vai Sim. se esquivando e vai indo. Bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, quero saber de você. Nessa prova, tem alguém que você aposta que você gostaria que ganhasse essa imunidade? O que você acha? Eu gostaria que a Natália ganhasse a imunidade. Eu acho que eu gostaria a Natália e a Natália e a Sandra, eu acredito. Seria interessante, né? Aham, sim. As duas imunes. Olha, posso sonhar longe? Posso ter um sonho difícil? Ah, Olha, pode, eu, eu, manda. eu tenho um certo ranço de Gabriel Rosa por ele não ter feito nada, quase nada de relevante. Eu não vou falar nada porque se eu falasse nada ia Não, ser você o está com Ricardo. ranço, realmente. Ah, É,
Aí, se eu for sonhar longe, Sandra ganha a prova junto com Alexandre Suíta. Com isso, Gabriel Rosa sai. Eu quero imaginar dessa forma. Porque daí seria uma baita final antecipada. Gabriel Rosa, Gisele, Natália e Thiago. Mas é que eu tô fazendo isso daí, mas tá sendo pura hipocrisia, porque eu tenho um ranço também do Alexandre Suíta também, quero que ele ganhe a prova. Não quero. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que a grande conquista, ela deixou uns ranços em você aí que eu vou te falar, precisa curar isso aí, hein? Porque você tá com ranço, você tem ranço do Ricardo, já saiu, tudo bem. Você tinha ranço dele, né? Aí sim. Você tem ranço do Gabriel, do Suíta e quem mais? Do Servo também? Do Servo nem tanto. Do Servo nem tanto. Ai, não, agora precisa tirar esses seus ranços aí, poxa. Eu tô com ranço desse pessoal, porque é um pessoal que não fez nada. Sabe quem mais eu tinha ranço, que eu lembrei agora? Lembrei mais um que eu tinha ranço. Thiago Dionísio. Tinha ranço. O Dionísio. Nossa, olha você cheio de ranço. Você não tinha ranço desse Bruno também, não? Do Bombeiro? É que foi uma semana, não deu tempo. Mas eu tenho um ranço de planta, esse daí é o problema. Bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado por quem ouviu a gente até aqui e tchau.